Falando francamente, senhoras e senhores, ontem, acompanhando o programa da televisão, da TV Tem, programa das 19 horas, o jornal da TV Tem, no final, depois de relatar fatos que estão acontecendo na região, principalmente em Birigui, onde se aportou o assunto que a CPFL havia encaminhado um ofício à Câmara Municipal, à Prefeitura Municipal de Birigui, dando conta de que há uma dívida de quase 250 mil referentes a junho e julho da equipe da Aquapérola e que não haviam sido saldados aí e corre o risco e o sério risco de a qualquer momento a CPFL cortar o fornecimento de energia elétrica, o que viraria um verdadeiro caos. Também o repórter falou e situou-se sobre a dívida da Santa Casa, do pronto-socorro municipal, o atendimento que está sendo feito em condições sumárias nas UBSs e também aí da crise da água que atolou toda a cidade e aterrorizou muito mais ainda e outros assuntos preocupantes em relação aí ao aterro sanitário. E completou o âncora do programa dizendo aí que não está fácil morar em Birigui. Repetindo, não está fácil morar em Birigui. Talvez ele tenha colocado essa situação porque realmente se preocupou com o noticiário, mas mesmo com todos esses acontecimentos, eu posso dizer que é muito gostoso morar em Birigui. Birigui é uma cidade acolhedora onde todo cidadão daqui tem o orgulho de bater no peito e dizer sou biriguiense. Está difícil a situação que envolve a administração municipal. Já tivemos aí situações que envolviam os chefes do executivos considerados de uma falta de atenção e que preocupavam a população. Mas nunca chegamos ao ponto que estamos vivendo agora e acompanhando toda essa situação, é lamentavelmente aí dizer e poder dizer que vai ser fácil morar em Birigui se a administração municipal tomar a rédea do jogo que para ela não começou ainda, mesmo passando 3 anos e meio. A mudança de vários nomes que ocupavam várias secretarias dá conta aí da falta de credibilidade que impõe o chefe do executivo a esses que abandonaram os cargos ou que foram exonerados. Quase todas as secretarias teve alguma alteração, mas tem secretaria que não resolve psirica nenhuma e que continua ainda com os mesmos secretários. As demais, de mais atividade, de mais utilidade, de mais franqueza e de mais situação a serem resolvidas aí, os seus titulares acabaram deixando os postos. E hoje, atualmente, aí a situação é cada vez mais. O vereador Wagner Macellaro acabou de dizer que o que o prefeito fala em PL não aguenta e não considera válido sentado. O que fala sentado não garante em pé, já se dizia há muito tempo atrás, quando alguns prefeitos não acompanhavam o ritmo da cidade. Hoje a gente pode notar aí que a administração municipal se preocupa muito mais em fazer as lives aí quando são consideradas boas, coloca-se lá em cima o nome do prefeito. Quando há qualquer assunto que não possa ser agradável à população, aparece então o comando da Prefeitura Municipal de Birigui. Para nós, os grãos e para os outros aí, o resto dos grãos. É o que pode dizer a respeito de tudo isso. Vivemos uma crise, senhoras e senhores, assustadora. Vai ser fácil morar em Birigui a partir do momento em que o chefe do executivo tomar a rédea do jogo que ele não começou, resolvendo os problemas que afetam aí, inclusive falta de pagamentos. Ora, se a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, ele meteu uma intervenção, talvez até então desnecessária no momento, mas na tentativa de se aparecer, ele colocou a intervenção municipal, onde hoje falta aí recursos e muitos recursos, porque o dinheiro absolutamente não é repassado e os médicos aí, alguns deles aí com quase 4 meses de pagamento atrasados. É uma situação de expectativa e não se tem aí esperança de que isso possa ser solucionado. Fora aí os exames, fora aí as cirurgias seletivas que devem fazer aí, atingindo um número maior. A principal fonte de saúde de Birigui é a Santa Casa de Misericórdia, que passa aí por uma tragédia financeira das mais difíceis. Não seria falta de administração em absoluto, mas o que falta aí é chegar o dinheiro que teria que chegar e não chegou, e por essa situação. A BHCL está com quase 4,5 milhões para receber. Não recebe e com isso fez com que o pronto-socorro da doutora Alceu Lotti passasse a atender emergências e urgência.
Ora, como é que vai manter um funcionário se você não recebe para saldar o compromisso com o funcionário? Essa situação fica realmente lamentável, triste e dolorosa. Na semana passada, nós vivemos aí, na semana retrasada, o drama aí onde a CETESB, indo lá no aterro sanitário, bloqueou o aterro sanitário, bloqueou a distribuição do chamado lixo àquele local ali. Isso causou aí uma gritaria geral. O prefeito teve que fazer aí de joelho pedido para a CETESB revogar a decisão, o que foi feito, mas não se sabe aí o teor dessa determinação da CETESB, conforme explicou o vereador Todd, falando lá da Unidade Básica de Saúde, a UBS-1, lá na Cidade Jardim, recentemente numa live que ele postou. Não se sabe o teor aí que a CETESB deixou, mandou e determinou a ser cumprido pela prefeitura, o que pode ocorrer também, o não cumprimento, a qualquer momento voltar a placa, interditado por determinação da CETESB. A falta d'água que assolou toda a cidade aí foi um fator preocupante numa atitude bastante grande e maravilhosa dos vereadores da Câmara Municipal, que se reuniram, tocaram o berrante e chamaram para si aí as prefeituras municipais ajudarem, e todas elas, inclusive algumas empresas também, ajudaram, mandando aí os seus respectivos caminhões-pipas para a solução de água no Portal, solução de água no Tozelar, solução no Parque dos Girassóis, enfim, na cidade toda aí, a falta d'água. O socorro veio também para as creches e escolas. Algumas escolas chegaram a fazer com que os seus alunos ficassem em casa e não fossem para as escolas, porque a água era o principal fator de presença de estudantes e professores nas respectivas escolas. Então, hoje, a situação, senhoras e senhores, é bastante alarmante. Providências devem ser tomadas urgentemente. É necessário que o prefeito saiba, acima de tudo, que ele é o chefe de uma cidade que tem hoje quase 130 milhões e serve como ponto de referência para outras cidades da nossa região. Então, formar uma equipe. Seria que daria tempo? Difícil. Seria manter a mesma equipe, talvez até então, por falta de necessidade de substituição, não se encontre a reta final. Então, estamos hoje, senhoras e senhores, nessa situação de ouvir todos os dias a palavra crise que assola a cidade. Culpar vereadores não é mais aceito, porque quando se precisa, quando se chama a responsabilidade dos vereadores, todos eles são úteis para a aprovação de projetos e nenhum dos chamados 15 vereadores recusou o projeto de grande importância. Afinal de contas, o chamado G8 aí, o G7, o G6, o G9, todos eles são imbuídos de uma boa fé. Uma fé de dar a credibilidade àquilo que tem crédito para ser aprovado. Jamais aprovaria uma coisa que não seria necessário à população. Mas o que é importante para a população, até hoje o prefeito não pode reclamar que não foi aprovado, porque foi. Então, dessa forma, se não houvesse aí esse chamado G8, que grita, que bate no peito, que reclama, que abre a boca, que tem coragem de fazer, a situação seria bem maior. Se não houvesse esses vereadores com a coragem que eles têm, com o dinamismo que têm, com a força de vontade de buscar recursos fora e trazer recursos para a cidade, a situação da crise seria muito maior ainda e muito mais dramática e muito mais de temeridade, se não houvesse esse chamado grupo dos 8 vereadores. Porque realmente a base do prefeito a gente vê e também tem boa vontade, tem aí a coragem e não sei até quando eles vão aguentar. Lembrando que ano que vem tem eleição aí e ninguém vai querer jogar a sua reeleição na culpa do G8, do G7, do G9 e sim do trabalho executado. Porque o povo vai perguntar, desculpa, o povo não vai perguntar desculpa não, o povo vai perguntar o que você fez, vereador? E ele vai ter que responder muita coisa e muita coisa vai ser aproveitada pelo eleitor. Então, senhoras e senhores, o locutor, o apresentador, o âncora do jornal da TVT ontem, no final da noite, 19 horas, dizia que não está fácil morar em Birigui. E realmente, diante de todo esse exposto por nós, exposto pelos vereadores, exposto pelo próprio prefeito também, a situação aí está bastante difícil. Mas eu digo, eu gosto, eu adoro morar em Birigui, sou biriguiense, isso me orgulha muito. E, acima de tudo, tem aí muitas e muitas coisas boas que ocorreram e muitas outras coisas importantes vão também acontecer. Então,
Falando francamente, e sinceramente, perguntando aí, prefeito, como resolveu a situação todas aí? Esquecer as lives, esquecer a realização de espetáculos que, acima de tudo, só fazem aí com que não seja trazido em recursos e em obras. Por essa razão, nós estamos aqui, vamos ficar aqui eternamente, sempre trazendo aí a realidade, trazendo a nossa opinião, que representa a opinião, o editorial do programa Paulo Brito no ar, e falando francamente para os senhores e para as senhoras, ainda há esperança. A esperança é a última que morre. A esperança de que as coisas sejam resolvidas rapidamente e urgentemente, porque senão nós vamos aqui ficar falando francamente.